Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Estamos no módulo 1, Fundamentos Básicos. Esse roteiro é o de número 21. Estamos ainda falando da classificação dos espíritos. Esta é a quinta parte, né? Quinta e última parte desse assunto aqui, classificação dos espíritos, tá? Então, na sequência de aulas publicadas, essa é a aula de número 122. Bom, nós estamos incluindo, não é, a partir das últimas aulas, o nosso programa aqui, não é, para aquelas pessoas que estão vendo aqui esses vídeos pela primeira vez e para que essas pessoas saibam, né, do que se trata. Então, nós temos aqui o estudo completo da doutrina espírita, tá, que é formado por esses 8 cursos aqui, esses 8 estudos, digamos assim, tá? Então, temos o estudo básico do Espiritismo, volume 1. Esse estudo básico, todas as aulas já estão publicadas aqui no nosso canal, tá certo? Então, quem quiser realmente estudar o Espiritismo, né, dentro desse programa que nós estamos apresentando aqui, tem que começar lá da primeira aula do volume 1, tá? Nós estamos agora no estudo básico volume 2, tá certo? E quando encerrar esse aqui, iremos para o volume 3. E aí nós estaremos estudando nesse volume assuntos um pouco mais aprofundados do Espiritismo. Então, terminado esses 3 volumes aqui do estudo básico do Espiritismo, nós entraremos no estudo do perispírito, não é? Em seguida, no estudo da fluidoterapia e do magnetismo, que é para aquelas pessoas que querem compreender ou até mesmo fazer parte da equipe de aplicação de passes, não é, como se chama na casa espírita. Em seguida a esse estudo aqui, nós teremos o estudo da mediunidade, depois, o estudo avançado do Espiritismo, tá? E esse módulo aqui, palestras diversas, esse estudo, esse curso aqui, são palestras que nós iremos ministrar no nosso canal periodicamente, não é? Então, nós não fizemos nenhuma ainda, tá certo? Mas esse ano ainda nós já vamos planejar algumas palestras, tá? Então, são temas diversos que a gente fala e é para também fazer o complemento desse estudo completo, tá certo? Nós também estamos inserindo aqui, não é, esse aviso aqui do Núcleo Espírita LSM, que é sobre o atendimento fraterno online, tá? Então, destinado ao atendimento fraterno à luz do Espiritismo, para todos aqueles que necessitam de algum tipo de esclarecimento ou apoio emocional e espiritual. Se você estiver necessitando desse tipo de ajuda, ou se quiser apenas conversar com alguém, é só nos procurar. Aos interessados, basta apenas se inscrever no canal, tá? Copiar no browser esse link aqui, tá certo? E solicitar o atendimento. Então, nossos atendentes entrarão em contato assim que houver disponibilidade. Então, isso é um serviço, não é, que o Centro Espírita Legião dos Servos de Maria está oferecendo, tá? Para todas as pessoas que precisam fazer um atendimento fraterno, né? Precisam conversar se tiver algum tipo de problema, dificuldade. É o mesmo atendimento que os centros espíritas fazem, o LSM também faz presencial esse atendimento, mas ele está expandindo, não é, esse serviço de forma online para aquelas pessoas que, por algum motivo, não podem ir fisicamente ao centro, tá? E estão necessitando de fazer esse tipo de atendimento fraterno, tá? Então, se você está precisando ou se precisa de alguém, é só se inscrever no canal e solicitar, tá? O atendimento é pessoal, sigiloso e totalmente gratuito, tá certo? Um trabalho feito de caridade, feito por todos os centros espíritas, inclusive pelo LSM. Bom, então nós falamos aqui, não é, nas aulas passadas, sobre a classificação dos espíritos. Então nós vimos as ordens, não é, que são a primeira ordem, a ordem dos espíritos puros, a segunda ordem, a ordem dos espíritos bons, não é, ou superiores, e a terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. E dentro dessas 3 ordens existem 10 classes, não é? Então nós já vimos todas essas classes, não é? A primeira ordem, que é dos espíritos puros, ela só tem uma classe, é uma classe única, né? Então, explicamos, né? Aí temos a classe dos espíritos bons, não é? Os espíritos superiores, que me parece que são 5 classes, se não me falha a memória aqui, e vimos também as 6 últimas classes que estão enquadradas na terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, tá? Então, para a gente fechar esse assunto, nós vamos falar sobre os níveis de consciência. Por quê? Porque a classificação dos espíritos,
a gente já viu que ela trata do processo evolutivo dos espíritos, tá? Então, tem espírito que se encaixa na primeira classe, que é a classe dos espíritos puros, tem outro que se encaixa na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, e por aí vai. Então, nós já falamos disso, tá? Então, o processo evolutivo, ele vai se dar também pelo nível de consciência, não é? De uma consciência mais evoluída, digamos assim, de acordo com a evolução de cada espírito, tá? Então, os níveis de consciência, né, que a gente encontra aqui, segundo Peter Ouspensky, tá certo? Ele diz assim, existem as consciências fisiológicas e as psicológicas, tá? As consciências fisiológicas é onde ele chama de consciência adormecida. Então, normalmente as pessoas, não é, tanto encarnado como desencarnado, tá certo? Que se encaixa nesse nível de consciência aqui, eles voltam sua percepção consciente apenas para a satisfação de suas necessidades básicas, ligadas às sensações e satisfação dos desejos corporais. Então, a maioria das pessoas, né, que vivem aqui no nosso planeta Terra, que é um planeta ainda inferior, né? Repito, tanto as pessoas encarnadas quanto desencarnadas, elas mais ou menos que vivem com o seu nível de consciência aqui dentro desse grupo, não é? São consciências fisiológicas, ou seja, voltada mais para o corpo físico, não é para a satisfação do corpo físico, por isso que ela é fisiológica. E que são chamadas de consciências adormecidas, né? São espíritos adormecidos ainda, conscientemente falando, tá certo? E existem aqueles que já estão no nível psicológico ou despertos, tá certo? Uma consciência já que despertou. Então, existe uma vida para essas pessoas, existe uma vida para, além do comer, dormir e fazer sexo, que se estende para uma realidade psicológica envolvendo emoções e sentimentos. Então, veja que já há uma diferença, né? As pessoas que se encaixam aqui, esses níveis de consciência, elas sabem que a vida não é só isso, não é só essa satisfação fisiológica aqui do corpo físico, como, infelizmente, a maioria de nós ainda somos aqui no planeta, tá? Então, são chamados de consciências despertas. Então, Peter Ouspensky, ele coloca aqui, né? Ele pega os níveis de evolução, de amadurecimento, digamos assim, de cada consciência, e ele divide em grupos aqui, tá? Então, ele chama primeiro a consciência de sono, tá? É a primeira. São indivíduos egocêntricos, egoístas, recusam-se a aceitar o progresso e o desenvolvimento pessoal, alheios às realidades dos sentimentos e da transcendência. Então, essas pessoas que estão aqui nesse nível de consciência do sono, não é? Ou consciência adormecida, a gente viu isso no slide anterior, são, infelizmente, é a maioria, não é, das pessoas que habitam aqui o nosso planeta, tanto encarnados como desencarnados. São pessoas que só se preocupam com a satisfação, o egocentrismo, não é? O egoísmo. Elas não pensam num progresso evolutivo moral, talvez elas nem saibam o que é isso, tá certo? Porque elas estão muito mais próximas da animalidade do que da humanidade. São espíritos ainda, na maioria, que ainda estão ainda muito verdes ainda, digamos assim, dentro do processo evolutivo, tá? Em seguida, viria a consciência desperta, que é aquela que a gente falou no slide anterior, correspondente à consciência ao nível psicológico, digamos assim. Não é? Aqui seria o fisiológico e aqui o psicológico, tá? Então, há o despertamento para níveis menos egocêntricos de percepção da realidade, que aspiram pelo seu desenvolvimento e por uma vida melhor, mas que não encontram forças nem motivações suficientes para fazê-lo. Então, muitos já sabem que a vida não se resume só nesse estágio aqui, tá? Eu estou passando aqui a setinha, mas desses que já sabem disso, que já têm esse conhecimento, a grande maioria desse grupo aqui não tem força suficiente para fazê-lo. São poucos aqueles que começam esse trabalho, tá? Aí, saindo disso aqui, num nível já mais evoluído, nós temos aqueles que têm a consciência de si próprio. Então, são indivíduos que se percebem autoconscientes, uma mente além de um corpo material. Veja que há uma diferença muito grande em relação às duas anteriores, não é? E que, por isso, fazem-se perguntas pelas quais se esforçam em responder, iniciando um processo de autoconhecimento. Então, normalmente, não é, os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, que estão nessa fase aqui da consciência de si mesmo, eles começam a se indagar, meu Deus, qual o motivo de eu estar aqui? Não é qual a razão? Ele começa a sentir que a vida não é só isso, não é
só se alimentar, se divertir, reproduzir. Não é essas coisas que os animais fazem isso, porque os animais não têm uma consciência de si mesmos, não é? Os animais são seres inferiores, não são nem espíritos ainda, eles são princípios inteligentes, tá certo? Mas esses daqui já começam a se interrogar, né? Já a pesquisar, certo? Deixa eu diminuir aqui para eu poder ler aqui, tá certo? É, e a consciência objetiva são indivíduos em que o egocentrismo já está superado, que se percebem mais claramente na sua totalidade e que se veem como parte de um todo do qual se sentem responsáveis. Então, esse aqui já é um nível bem evoluído mesmo, né? Os espíritos que se enquadram nesse nível de consciência, que é a consciência objetiva, veja que eles já conseguem liberar, superar o egocentrismo, né? O egocentrismo existe, mas como é que se chama? O altruísmo já domina, não é? Eles são muito mais altruístas do que egocêntricos, não é? Eles já pensam muito mais no todo do que numa parte só, como acontece aqui nos níveis inferiores, tá certo? Essa mensagem aqui que eu coloquei é a mensagem do Espírito Lázaro, né, que foi dada em Paris em 1862, que é a lei do amor. Ele diz assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, a diferença da gente para os animais é a gente tem instinto ainda, mas a inteligência já predomina, não é? Ela já domina em relação ao instinto, enquanto que o animal só o instinto predomina, não é? Digamos assim, no animal, eu vou dar um chute aqui, tá? É só uma analogia para a gente entender. Digamos que no animal, 90% é instinto e 10% é inteligência, porque o animal tem uma inteligência, mas uma inteligência rudimentar ainda, tá certo? A diferença da inteligência do animal para a inteligência do homem é que a inteligência do animal, além de ser menor, né, porque o que predomina é o instinto, ela não tem continuidade, tá? No raciocínio, não há continuidade, não é? São rasgos de inteligência fragmentárias. Essa é a diferença. No homem, nós temos, em linhas gerais, tá? Essa analogia que eu estou fazendo aqui, em linhas gerais. Digamos que no homem nós temos 70% de inteligência e 30% de instinto, tá certo? Agora, tem pessoas que agem mais dentro do percentual da inteligência do que do instinto. E tem outros que, infelizmente, ainda agem dentro dos 30% dos instintos, em detrimento dos 70% da inteligência. Usam muito pouco a inteligência e muito mais instintos, porque o instinto ainda traz uma predominância, né? Uma ascendência, digamos assim, muito grande em relação a essas pessoas, tá? Então, é o que Lázaro diz aqui, veja, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem. Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Eu tentei diminuir aqui porque não dá ler, tá? Aqui, ó. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então, veja que muitos homens são movidos muito mais pelo instinto do que pela inteligência, apesar de terem inteligência, tá? Com o passar do tempo, não é? Esses homens, eles agem com a inteligência, mas como ele está avançado e corrompido, ele usa a inteligência dele para satisfazer as sensações, tá? Quando ele está mais instruído e purificado, ele tem sentimentos, não é? Os sentimentos predominam em relação às sensações. E o amor, que seria o ápice, não é? Desses sentimentos, que é o requinte, né? Como ele diz aqui, do próprio sentimento. Então, todos os espíritos evoluídos, eles já sabem que o amor é o que rege o universo, é o que predomina, é o que sustenta, é o que cria, é o que mantém, e que o ódio, né, o mal, jamais vai predominar, porque o universo todo, né, ele é feito de amor. Deus é amor. O universo é o pensamento de Deus. Então, é um pensamento, é amor, né? O universo é amor. O mal que existe é uma pequena fração no universo, que é o mal criado pelas próprias criaturas humanas, tá? Então, o mal não existe criado por Deus. O que existe criado por Deus é só o amor, que envolve, que abarca tudo, que envolve tudo. E dentro dessa abóbada,
desse círculo, digamos assim, existem pequenos pontos de maldade, não é, que são criações do ser humano, não é dos seres inferiores, não é de Deus, não é dos espíritos, não é, dos espíritos inferiores, né, encarnados ou desencarnados, tá certo? Mas o que predomina no universo é a lei de amor, né? E quando a gente fala amor aqui, não é aquele amor que a gente tem para com um filho, para com uma esposa, para com um marido, para com um parente, um amigo, enfim, né? O amor é uma coisa muito mais do que isso. A gente costuma a relacionar amor com sensação, tá? Então, quando a gente for evoluído, a gente vai conseguir desligar a sensação do amor, porque são coisas distintas. O amor tem sensação, ele envolve a sensação. Mas na nossa visão, na maioria de nós que somos espíritos imperfeitos, nós achamos que é o contrário, que é a sensação que envolve o amor, não é? Então, à medida que a gente amadurecer, a gente vai mudar esse ponto de vista e vai entender que é o amor que tem a sensação e não o contrário, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto, então, com isso, pessoal, a gente encerra esse assunto, né? Esse roteiro 21, que trata da classificação dos espíritos, tá certo? Na próxima aula, a gente vai começar as aulas sobre introdução ao perispírito. É introdução só, tá? Porque isso aqui é um estudo básico. Eu não posso dar aqui o estudo aprofundado do perispírito, porque vocês viram no início aqui que o estudo do perispírito é um estudo particular, não é um estudo à parte, porque tem muito assunto para se estudar sobre o perispírito. Então, o que a gente vê aqui no básico é só uma introdução ao perispírito, que é para seguir o programa, tá certo? Aqui, como sempre, eu deixo aqui um e-mail para que vocês entrem em contato comigo, certo? Por qualquer motivo que vocês acharem. E também o endereço de um blog, onde a gente publica sempre matérias, não é, científicas, de cunho científico, mas principalmente relacionadas ao espiritismo. Então, grande abraço para todos, que a paz do Senhor continue conosco.